Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 15 de março. E vamos começar essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Jornalista russa que protestou contra a guerra na Ucrânia é julgada em Moscou. Editora surgiu com cartaz em transmissão ao vivo. Âncora de TV proclaiming deixa o país. No Valor Econômico, Zelensky reconhece que a Ucrânia não poderá entrar na OTAN. Nas negociações sobre um cessar-fogo, a Rússia exige, entre outras coisas, que a Ucrânia desista da ideia de aderir à OTAN. E por fim, O Globo. Rússia lança pacote de 8 bilhões de dólares para combater sanções do Ocidente. Cerca de 300 bilhões dos 643 bilhões de dólares em reservas do Banco Central da Rússia foram congelados pelas sanções ocidentais, o que aumenta a chance de que o país dê seu primeiro calote desde a crise de 1998. Após os ataques em zonas residenciais de Kiev na manhã desta terça-feira, o prefeito da capital ucraniana anunciou um toque de recolher de 35 horas a partir da noite de hoje, devido à situação difícil e perigosa na cidade. O cerco à capital ucraniana pelas forças russas se intensifica com violentos ataques que não poupam áreas civis. Сьогодні складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування від сьогодні. Hoje é um dia difícil e perigoso. De acordo com a decisão do comando militar, a partir das 8 horas da noite está estabelecido um toque de recolher em Kiev. A circulação pela cidade é proibida sem passes especiais. A pessoa só pode se locomover em direção a um abrigo. O toque de recolher será aplicado até às 7 horas da manhã do dia 17 de março. Por isso, peço a todos os residentes que se preparem para o fato de que terão de ficar em casa por 2 dias e, em caso de alarme, em um abrigo. As autoridades já haviam determinado um toque de recolher similar em 26 de fevereiro, nos primeiros dias da invasão russa. Ao menos 2 pessoas morreram pela manhã em ataques contra zonas residenciais de Kiev. Parcialmente cercadas pelas tropas russas, a capital da Ucrânia acordou com 3 grandes explosões. Os serviços de emergência afirmaram que áreas civis em vários distritos foram atacadas. Os ataques ocorreram antes da retomada das negociações por videoconferência entre os dois lados. E além da triste realidade de mortes e destruição, a guerra que a Ucrânia vive já aponta uma recessão econômica nunca vista. E o FMI alerta que o impacto deve afetar a segurança alimentar global. O governo ucraniano continua funcional, o sistema bancário estável e a dívida viável no curto prazo. Mas a guerra provocada pela Rússia mergulha a Ucrânia em uma recessão sem precedentes. A avaliação é do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, o produto interno bruto ucraniano vai se contrair cerca de 10% este ano, assumindo uma resolução rápida do conflito. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. Se o conflito continuar com base no histórico de guerras passadas no Líbano, no Iraque e na Síria, o PIB da Ucrânia pode cair de 25% a 35%. Por enquanto, a sustentabilidade da dívida ucraniana não parece estar ameaçada. O conflito também coloca a segurança alimentar global em risco, alertou o FMI. Em suas quase 3 semanas de duração, os preços da energia e das matérias-primas, inclusive agrícolas, dispararam. Para uma commodity agrícola como o trigo, os efeitos podem ser ainda mais dramáticos, afirma o fundo. As perturbações na temporada agrícola podem prejudicar as exportações, bem como o crescimento e comprometer a segurança alimentar do mundo. Isso ocorre porque a Ucrânia, o celeiro da Europa, e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Os dois representam em torno de 1/3 do comércio mundial desse cereal. Quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas, com impacto nas reservas atuais e futuras. E aqui no Brasil, o calendário do abono salarial PIS/PASEP foi retomado hoje, com a liberação do pagamento para quase 2 milhões de trabalhadores. Após uma pausa de 19 dias, o calendário de pagamento do PIS/PASEP volta para beneficiar os nascidos em julho, como é o caso do PIS, e quem tem inscrição com o final 6 no PASEP. Mais de 1.900.000 trabalhadores vão receber o abono nesse lote. E dessa vez, a Caixa Econômica vai pagar mais de 1.746.000 inscritos no PIS.
com um total de 1,5 bilhão em recursos. Já pelo Banco do Brasil, vão ser pagos 224.226 abonos do PASEP, num total de 246 milhões de reais. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, no total o benefício deve ser pago a 22 milhões de trabalhadores, no valor de 21 bilhões de reais até 31 de março. E para ter direito ao benefício, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada no mínimo por 30 dias em 2020 e recebido no máximo até 2 salários mínimos. Agora falando sobre a Covid-19, escolas particulares de São Paulo enviaram uma carta ao governo com base em estudos científicos pedindo que os professores e alunos sejam priorizados na liberação total das máscaras no estado por prejudicar o desenvolvimento socioemocional infantil. A carta foi assinada pelo presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo e pela Organização Paulista de Escolas Particulares, que representam juntos cerca de 10 mil escolas paulistas. De acordo com o sindicato, quem está sentindo o impacto dos protocolos sanitários na sala de aula com as crianças são as instituições de ensino e as escolas não devem ficar apenas aguardando o que é imposto pelo governo. A ideia é permitir que os ambientes escolares sejam os primeiros a serem liberados das máscaras quando o cenário epidemiológico permitir, porque o uso prolongado do equipamento em escolas inviabiliza trocas importantes entre os alunos e com seus professores. Na semana passada, o governo anunciou a liberação das máscaras em ambientes abertos, o que incluiu pátios e quadras esportivas das escolas. Mas a negociação para que as escolas também flexibilizem os protocolos não foi fácil. Havia membros do comitê de especialistas que assessoram o governo que acreditavam que ainda seria arriscado, porque só cerca de 20% das crianças teriam tomado a segunda dose. Mas agora, com 100% desse grupo imunizado no estado, é possível que haja novos anúncios flexibilizando o uso da máscara em todos os ambientes escolares. E olha só, o ministro da Saúde confirmou 2 casos de Deltacron aqui no Brasil e lembrou da importância de tomar a dose de reforço para se proteger da nova variante. Marcelo Queiroga confirmou que os primeiros 2 casos da variante Deltacron foram registrados, um no Pará e um no Amapá. Segundo o ministro, essa variante, que seria uma junção da Ômicron com a Delta, já foi detectada na França e em alguns outros países da Europa. Ele informou que esses casos estão sendo monitorados. O ministro disse que as variantes, quando surgem, são classificadas como de preocupação e, por isso, ele lembrou da importância da dose de reforço da vacina. Apesar dos casos já confirmados na Europa e também nos Estados Unidos, ainda não há dados que possam definir a transmissibilidade ou ação do vírus em humanos. Em São Paulo, a 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos com mais de 80 anos, que já foi anunciada, deve ser antecipada. A expectativa é de que a imunização comece em todo o estado ainda nesta semana. Por enquanto, a equipe de saúde não definiu se vai ser necessário fazer um escalonamento por faixa etária para a aplicação. E nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discutiram a mudança do status da pandemia para endemia. Queiroga disse que vai debater o rebaixamento com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na sexta-feira. Essa mudança de status fará com que a Covid-19 deixe de ser tratada como uma emergência de saúde e, com isso, medidas de combate à doença, como o uso de máscaras, por exemplo, não existirão mais. E também terá um impacto administrativo, já que normas atreladas à vigência da ESPIM, que é a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, podem perder a validade. Isso afetaria desde autorizações emergenciais concedidas a vacinas e remédios contra a Covid até compras públicas. E essa edição termina aqui. Eu volto amanhã com mais informações. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de tarde para você.